Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje tem um título Esquecimento. Sabe, eu estava observando a maneira como Deus tem lidado com a condição do povo de Israel e a importância que ele dá tanto ao agradecimento. É claro que isso parece que está fora do contexto do que aconteceu com o povo de Israel. Mas por que Deus faz questão para que a pessoa seja grato? Olha só o que é que Paulo fala aos Filipenses, aos Colossenses, ao carta ao próprio Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, onde ele fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Por que Deus pede para sermos gratos? Quando a gente reconhece o que Deus faz em nossa vida, a gente agradece. No normal, quando alguém faz algum favor para você, você agradece. Fulano, obrigado. Olha, muito obrigado. Você agradece com reconhecimento de que ele fez algo para você de uma forma graciosa. Com Deus não é diferente. Quando nós agradecemos a Deus por tudo que Ele faz por nós, nós reconhecemos quem Ele é para conosco e a gente faz valer, na verdade, que em nossa mente nós não esquecemos dos seus cuidados, da sua bondade, da sua misericórdia. Então, quando eu observo esse ponto tão crucial que Deus pede para que a gente não se esqueça, é para que a mente fique guardada e protegida com a atuação de Deus e os seus cuidados constantemente. Eu vou ler com vocês aqui até alguns subtítulos de alguns capítulos, especialmente aqui no livro de Deuteronômio. Olha só, Deuteronômio, aqui no capítulo 8, é um texto que foi solicitado pelo próprio autor aqui, ó. No começo ali, no subtítulo, diz assim, ó: exortação a ter em memória os benefícios de Deus. E quais são esses benefícios? De acordo com o verso 2, ele fala assim: recordar-te-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Ou seja, vocês guardará na sua mente o que eu fiz por vocês, para que vocês não fiquem, na verdade, não corram o risco de, ao se esquecer de mim, fazer com que, para que vocês não sejam gratos diante de mim e corram o risco de se esquecer. Porque quando se esquece, automaticamente a mente vai vir a incredulidade. É por isso que a imagem da lição tem a ver com o tema central de toda a lição. É o esquecimento. A mente ali, ó, toda cheia de buracos, ou seja, coisas que aconteceram, mas ficaram esquecidas na memória. Isso trará dúvida sobre, na verdade, quem nos guiou de fato. Tem um outro texto que eu achei interessante aqui, inclusive o livro de Salmos. E eu quero ler com vocês o Salmo 106, o subtítulo dele também. Lembrando que em Deuteronômio capítulo 8 está assim, ó: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. No Salmo 106, o subtítulo dele também diz algo de suma importância: a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Ora, se a graça de Deus, lembre do verso do título central da semana, memoriais da graça. E aqui fala assim: a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Não guardar na mente o que Deus fez, só corre o risco de sermos incrédulos e de pecarmos diante dele. Lembra do Salmo 116 que eu falei para vocês ontem? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então a alegria é uma demonstração de uma atuação divina pelos seus cuidados em nossa vida e uma demonstração de que, por mais difícil que sejam as coisas, nossa vida está na sua guia. Eu vou ler para vocês aqui, irmãos, alguns textos. Pronto, esses dois salmos aqui que eu achei interessante, o Salmo 106 e Deuteronômio capítulo 4, como tem lá o subtítulo. O capítulo 32, irmãos, é outro curioso também. Diz assim, ó: o Cântico de Moisés. Esse cântico que tinha aqui, e olha que eu não sabia que tinha outro cântico de Moisés, além do Salmo 90 e Êxodo capítulo 15, quando fala ali do cântico de Moisés ao sair do Egito com o povo de Israel ali no Mar Vermelho, ao atravessar o Mar Vermelho. Nesse capítulo 32 também tem um cântico para fazer o povo se lembrar de todos os benefícios que Deus tem feito em sua vida lá no Egito. Isso também é algo curioso. Por que cântico? O cântico tem a propriedade de deixar memorizar. Agora, me permitem ler com vocês alguns textos do livro do Espírito de Profecia e alguns livros diferenciados. Olha só, eu até coloquei no grupo dos professores, que eu tenho aqui um grupo de professor na minha igreja, e eu coloquei aqui para vocês. Olha só, o título é Entesourar, ou seja, guardar como tesouro as escrituras na memória. Isso está no livro Eventos Finais. Como Eventos Finais é uma compilação, ele cita vários outros livros
dentro do mesmo livro. E eu vou citar para vocês aqui as fontes de cada um deles. Olha só. Várias vezes, cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 459. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude, que quer ser fiel ao Rei do Céu. Estudem eles as Escrituras, entesourem, ou seja, guardem no seu coração, na memória, texto sobre texto, e adquiram o conhecimento daquilo que o Senhor lhe disse. Meditação matinal, minha consagração hoje, página 315. Olha o outro texto, perdão. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Entesourai, mais uma vez, as Escrituras na memória, e retrucai então a Satanás quando ele vier com as suas tentações. Você responde, está escrito. Foi dessa maneira que o nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Review on Herald, 10 de abril de 1888. E para fechar, pendurai as preciosas palavras de Cristo na galeria da memória. Elas devem ser muito mais apreciadas do que ouro ou prata. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 81. Ao trabalhar, isso é interessante, irmãos, eu gosto de fazer isso aqui também. Ao trabalhar, tende convosco uma Bíblia de bolso e aproveitai toda oportunidade para entesourar na memória suas preciosas promessas. Review on Herald, 27 de abril de 1905. E agora esse de fato é o último. Chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-las de nós. Manuscrito Releases, página 760. Estudai a palavra de Deus, entesourai na memória de suas promessas. Promessas para que, quando formos desprovidos de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Manuscrito Releases, página 208. Isso está tudo nos eventos finais. Em suma, o que eu quero concluir com vocês? Deus pede de forma graciosa que eu e você façamos bom uso do tempo. E ao fazer bom uso do tempo, entesouremos em nossa mente, guardemos como um tesouro a santa, boa e agradável palavra de Deus. Nunca deixemos que ela caia no esquecimento. E assim fazendo, você estará protegido. Satanás pode lhe tentar, mas as esperanças contidas na palavra de Deus irá lhe reforçar, irá lhe guardar, lhe proteger e com certeza considerar você perspectiva para o futuro. Com as promessas de Deus em nossa mente, podemos até ficar ansiosos, depressivos por alguma situação, mas ela nos trará conforto, ela nos trará paz, pois ela nos dirá que diante de tudo isso há uma esperança no fim do túnel. Quando passarmos deste mar, desse mundo de pecado, estaremos de fato no eterno lar, onde estaremos para sempre felizes com a sua presença por toda a eternidade. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela esperança contida em Tua palavra e nos ajuda, Senhor, a guardá-la em nosso coração. Davi fez esse pedido quando disse, escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Que todos nós, Senhor, guardemos em nosso coração a Tua palavra e façamos valer os nossos nomes de verdadeiros filhos e filhas do Senhor. Dá-nos a Tua paz e um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.